Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Lustosa e hoje nós vamos falar sobre Portugal. Então, o que vocês lembram de Portugal? Tem gente que lembra das músicas, né, do Vira. Aqui nós temos Mamonas Assassinas, as danças tradicionais. Tem gente que lembra da religiosidade, né, Nossa Senhora de Fátima, que é muito cultuada aqui no Brasil. Tem gente que lembra das caravelas, o descobrimento. Aqui nós temos Torre de Belém, né? Tem também gente que lembra do esporte, Cristiano Ronaldo, né? Um grande ídolo da seleção portuguesa. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o som igual. Juntaram-se dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o som igual. Comadre, a minha comadre, ai eu gosto da sua pequena. Comadre, a minha comadre, ai eu gosto da sua pequena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face morena. É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face morena. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o solidão. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o solidão. Comadre, minha comadre, ai eu gosto da sua piada. Comadre, minha comadre, ai eu gosto da sua piada. É bonita, apresenta-se bem e parece que tem uma face rosada. É bonita, apresenta-se bem e parece que tem uma face rosada. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o som igual. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o som igual. Comadre, minha comadre, sua cachopa é tão bonita. Comadre, minha comadre, sua cachopa é tão bonita. A menina apresenta-se bem, o melhor que ela tem é rebita, rebita. A menina apresenta-se bem, o melhor que ela tem é rebita, rebita. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o solidão. Juntaram-se os dois à esquina, a tocar a concertina, a dançar o solidão. Adeus, Roberto, obrigada! Parabéns, obrigada! Dona Celeste, diga adeus! Adeus! Eu fico doida com Está o balão. doida? Está envelhecida, coitadinha. Não estava à espera, está muito encantada com o casaco, não é? Muito bem! Adorados! Dona
Então, Portugal é um país que está situado no sudoeste da Europa, faz fronteira com a Espanha, formando a Península Ibérica. Apesar de muitas pessoas colocarem Portugal como um país de cozinha mediterrânea, né, ele não é banhado pelo mar Mediterrâneo, apenas pelo Oceano Atlântico. Ele tem 91,9 mil quilômetros quadrados, né? Ele é bem menor que o Piauí, por exemplo, tem 251 mil quilômetros quadrados e tem uma população de 10 milhões de pessoas. A capital é Lisboa. Portugal ainda é dividido em 7 regiões e possui as ilhas de Madeira e Açores, né, que ficam no Oceano Atlântico. O nome do país vem da segunda maior cidade, né, que é Porto, que fica atrás apenas de Lisboa, e em celta, em latino celta, né, nos idiomas latino-celta, ela é chamada de Portus Cali. Né? O Reino de Portugal foi instituído em 1139, numa independência que foi reconhecida em 1143, e as suas fronteiras foram estabilizadas em 1249, então o que faz com que Portugal seja considerado o Estado-nação mais antigo da Europa. Dentro das fronteiras atuais da República Portuguesa, né, tem sido continuamente povoado o território desde os tempos pré-históricos. Né, ele foi ocupado pelos povos lusitanos, depois pelos celtas, os galaicos, foi integrado à República Romana, quando houve a expansão, né, do Império Romano, e depois foi anexado pelos povos germânicos, como os suevos e os visigodos. Os romanos haviam conquistado o território chamado de Lusitânia, né, daí onde vem o termo lusos, né, quando se refere a Portugal. E depois de estar na mão dos romanos, o território foi conquistado pelos mouros no ano de 1711 e ficou até cerca de 1143, que é quando houve a conquista da Península Ibérica pelos árabes, né, também chamados de mouros. Em 1143 foi assinado o Tratado de Zamorra e Portugal ficou independente. Né? Como um país definido e fortalecido, ele deu início à era dos chamados descobrimentos, né? Que é daí onde entra o papel de Portugal na história do Brasil. Né? Sempre teve uma marinha forte, eficiente, e passou a explorar o mundo, né, em busca de novos territórios. O Império Português chegou a ter muitos territórios espalhados pelo mundo, em vários continentes, né, como o Brasil, aqui nas Américas, os Marrocos, Gana, Angola, Guiné Equatorial, Mauritânia, na África, Índia, Guiné-Bissau na África, Cabo Verde, Sri Lanka lá na Ásia, partes da Espanha, no Uruguai, a Guiana, Indonésia, alguns lugares na China, Malásia, Omã, Quênia, enfim, em vários lugares. Podemos ver que o Império buscou por terras em todos os continentes. Contudo, os países que ainda apresentam o português como idioma são Moçambique, Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e o território de Macau. Após a independência do Brasil, o Império Português foi reduzido às colônias no litoral africano, né, que foram expandidas para o interior durante a partilha da África, né, quando os países europeus dividiram o território africano entre si, e Timor-Leste e alguns enclaves na Índia, como Goa, Damão e Dili, e na China, Macau, que é onde ainda tem algumas pessoas que falam português. Né? A monarquia em Portugal foi extinta e instaurada a República no dia 5 de outubro de 1910, pouco mais de um século. Né? Aqui é um mapa que mostra alguns locais, esses locais em vermelhos, onde o Império Português se expandiu, né? Para onde o Império Português se expandiu. Aqui nós temos alguns exemplos da rota portuguesa e da rota feita pelos espanhóis, só a título de comparação. Os portugueses faziam essa rota em azul, né? Eles iam para Antuérpia, para Sevilha, Lisboa, para as Ilhas de Açores, aí vinham para cá para o Brasil, chegavam em Moçambique,
Coti na Índia, ia para Malaca, Macau, na China, chegaram até o Japão, né? O próprio pão foi introduzido pelos portugueses no Japão, né? Um título de curiosidade. E você vê que aqui o traçado da rota dos espanhóis era diferente, né? Ela ficava mais restrita aqui a Havana, chegava em Veracruz e Acapulco no México, eles cortavam o canal do Panamá, né? Iam até Lima, no Peru, e depois eles iam a Manila, nas Filipinas, né? Atravessando todo o Oceano Pacífico, né? Eles ficavam na rota mais no hemisfério norte. Em termos geográficos, né, o clima que mais predomina em Portugal é o Mediterrâneo, temperado continental, né, que se ocorre mais na região norte e no sul, esse clima mediterrâneo, né, e os índices pluviométricos são menores no sul do que no norte. Então, você tem menos chuva, né? Nas demais áreas, o clima é ameno e úmido, marcado por invernos muito frios, com média de 10 graus, e precipitação bem distribuída durante o ano todo, né? As chuvas são bem distribuídas durante o ano todo. O relevo de Portugal tem uma grande área de planície, né? Como a gente pode ver aqui, mas ao norte, né? Nós temos muitas colinas e regiões de montanha. Portugal tem uma vegetação também que não é assim tão diversificada, né? Mas é composta principalmente por carvalhos, pinheiros, oliveiras, eucaliptos, que é onde vem vários sobrenomes, né? Que a gente conhece no Brasil, com exceção de eucalipto, claro, né? Mas carvalhos, pinheiros, oliveira, né? E a vegetação mediterrânea é predominante no sul, formada por espécies arbustivas e gramíneas, né? O rio Mondego é o maior rio que percorre unicamente o território português, né? Mas o rio Tejo, né? Que é esse aqui, que é um dos mais importantes de Portugal, né? Que ele vem também da Espanha, né? Aí também tem o rio Douro também, que vai aqui pela região do Porto, e que toda a margem do rio Douro, né, se produz muito vinho. E também tem o rio Guardiana, enfim, tem vários rios muito importantes aqui, né, no país de Portugal. Aqui novamente, né, o rio Tejo, que a gente pode ver aqui, ó. Vem lá da Espanha, o rio Guardiana que vem mais ao sul, e o Mondego, que é o rio inteiramente português, né? O rio Douro, que vem também da Espanha, né? E cada um tem sua especificidade, né? Então, algumas curiosidades sobre Portugal, né? É uma república atualmente, lá Lisboa é sua capital, tem 10,5 milhões de pessoas, segundo dados de 2011, né? De lá para cá isso aqui já aumentou. O território é de 92,1 mil quilômetros quadrados, foi fundado em 1143, proclamada a República em 1910, é um regime democrático, né? As línguas oficiais de Portugal são o português e o mirandês, que é um falado na região do Planalto mirandês, né, que fica no norte, no distrito de Bragança, no nordeste de Portugal, né? E o euro também, que é a moeda oficial de Portugal. Aqui nós temos a divisão política de Portugal, né? Tem 20 distritos, 18 distritos que estão em Portugal, mais os Açores e a Ilha da Madeira. No norte nós temos Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança e Porto. No centro, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco e Leiria. Lisboa, tem a região de Lisboa, Santarém e Setúbal.
No Alentejo, Beja, Évora e Porto Alegre. E no Algarve temos Faro, que fica aqui no sul do mapa. As cozinhas de Portugal e Espanha, né, têm origens semelhantes, tanto pela contribuição das civilizações que passaram pelo seu território, né, como os romanos, os celtas, os árabes sobretudo, né, e também porque foram dois países que foram desbravar novas terras, né, terras desconhecidas dos europeus. Então eles pegavam muitos produtos também nesses locais, né, e eles desenvolveram muitas cozinhas regionais, tanto Portugal como Espanha. Mas um fator que poderia ser diferencial é que os produtos do mar, eles ainda têm muito mais destaque em Portugal do que na Espanha. Na Espanha você tem muitos pratos, muitos produtos derivados de peixes, crustáceos, moluscos, etc. Mas em Portugal essa quantidade é ainda maior, né? As carnes em Portugal aparecem com menor destaque, mas também tem bastante relevância, sobretudo no interior do país. E tanto em Portugal quanto na Espanha, eles têm um grande consumo de queijos e vinhos. Algumas heranças gastronômicas, né, deles é que os fenícios gregos, os cartagineses, romanos, povos nórdicos e os mouros, né, também chamados de mauritanos, sarracenos, os povos árabes, né, que frequentaram a Península Ibérica antes da Idade Média, contribuíram bastante com a gastronomia local, com os ingredientes que atualmente são bastante usados, né, em Portugal. No século XV, né, assim, Portugal, assim como a Espanha, trouxe das suas viagens ultramarinas ingredientes da África, Ásia e América a partir do século XV. Né? E isso modificou bastante os hábitos alimentares dos portugueses. Né? Da África, eles trouxeram o café e as favas. Da Ásia, os chás, o arroz, as especiarias. Da América, as batatas, os tomates, os pimentões, o milho e o abacaxi. O bacalhau, que é tão característico, né, atualmente, de Portugal, né, ele é um peixe da região do Atlântico Norte, né, que foi descoberto, entre aspas, pelo navegador Gaspar de Porto Real, português. E a técnica também da salga também vem do norte da Europa e foi aprimorada, digamos, pelos portugueses. O bacalhau não é um único peixe, na verdade, eles são vários peixes, né? E o principal deles é do gênero Gabus, mas todos esses outros peixes aqui também, eles podem ser considerados bacalhaus, né? Aí são o bacalhau do Ártico, bacalhau polar, bacalhau, ou também conhecido como bacalhau do Ártico, o Eleghinus gracilis. E tem uma legislação diferente. A legislação do Brasil é um pouco diferente da legislação de Portugal, certo? Esses aqui, o Polachius virens, o Ophidium eloganthus e o Brosmi, não podem ser expostos e vendidos como bacalhau no Brasil. Nesses casos, eles têm que ser distintos, né, como peixes salgados tipo bacalhau. Aí aqui a gente tem o exemplo deles, né, a gente pode ver que na sua forma eles são bastante semelhantes, né? Então, o Portugal se divide basicamente em duas regiões, né, o norte e o sul, a região norte e o sul, que são divididas pelo rio Tejo, perdão. No norte ele tem paisagens montanhosas, né, como nós já vimos, e o clima do Atlântico, e predominam receitas de montanha, como o caldo verde, que é muito comum, né, em Portugal, os embutidos, receitas caseiras, com cabritos, novilhos e caças, né? Perdiz, lebre, fazão, javali. No litoral tem muito bacalhau, acompanhado de arroz e batata, que são as principais guarnições. E também tem a chanfana, que é o leitão de bairrada, e as morcelas de arroz, né? Que são linguiças específicas, né?
No sul tem uma grande influência do Mediterrâneo, apesar de essa parte aqui já ser toda Oceano Atlântico, né? Aqui o Estreito de Gibraltar, né? Daqui para cá é Mediterrâneo, daqui para cá é Atlântico. Mas a região sul de Portugal tem muitos traços ainda ligados ao Mediterrâneo, por isso que é considerada a cozinha mediterrânea, né? Apesar de não estar às margens do Mediterrâneo. Mas ela sofre as influências, tipo prato à base de azeite, tomate, pão e ervas aromáticas. Tem na região do Algarve, tem uma presença da gastronomia árabe muito forte, né? Tem alguns pratos como são as almejas, a cataplana, e nas ilhas de Açores e Madeira existem muitos pratos à base de peixe e frutos do mar. E as duas regiões têm em comum principalmente o gosto por queijos e vinhos. Em Portugal, eles fizeram um concurso há um tempo atrás, né, que foram consideradas as 7 maravilhas da gastronomia portuguesa. São elas a alheira de Mirandela. Alheira é essa linguiça, é o nome desta linguiça, esse embutido. E Mirandela é a região onde ela foi criada. Temos o queijo Serra da Estrela, que é esse aqui, que é um queijo específico dessa Serra da Estrela. O caldo verde, que é uma sopa muito tradicional portuguesa, em alguns lugares do Brasil se faz também. Temos o arroz de marisco, como o próprio nome diz, né? É um arroz feito com frutos do mar. Né? Tem a sardinha assada, aquela história de puxar a brasa para a sua sardinha. É quando a sardinha está assando, você coloca mais brasa para que a sua sardinha asse mais rápido. Né? Então a sardinha assada é um prato de Portugal. O leitão da bairrada, que é esse típico carne de porco aqui, né? E o pastel de Belém, que é uma sobremesa, acho que é a mais famosa de Portugal. Né? As alheiras de Mirandela, elas têm esse nome, né? Porque elas são associadas à cidade de Mirandela, né? Como o próprio nome diz, e é um enchido regional mais consumido e conhecido no país. Ele passa por um fumeiro transmontado, né? Que é um enchido de tripa ou apenas sal e fumo, que quando não vai para feijoada, né? Ou cozidos, ela é uma refeição por si só, né? E é servida como entrada para festas e dias de domingo, né? Reuniões familiares aos domingos, de amigos e tal. A sua função é servir como uma abertura para o que se serve, né? Uma entrada. As alheiras consomem-se depois de assadas em brasa suave ou depois de fritas em pouco azeite e na gordura, que elas próprias soltam. Né? O arroz de marisco ele vem da praia de Vieira de Leiria, né? Que é um prato muito conhecido nesses dias atuais. Né? A prata é um ponto turístico muito procurado pela sua gastronomia. Né? Procurado pelos habitantes e pelos turistas, que tem o arroz de marisco, uma forma de visitar mais frequentemente esta praia. Esse prato diferencia-se do restante por ser servido diretamente do fogo num tacho de barro, né, numa panela de barro. Ainda borbulhante, né? Tem lagosta, camarões grandes, amêijoas, que são espécies de moluscos bivalves, né? De conchinha, né? E isso dá um sabor muito especial, né? Eles são servidos com pimentão, coentro e arroz carolino, que é um arroz típico de lá também. O caldo verde vem da região de Minho, né? Por isso que eles dizem minhota, né? É uma origem minhota, vem da região do Minho. Mas ele acabou sendo adaptado, né? Abraçado, adotado por todas as regiões de Portugal, né? Eles já foram escritos, né, por
Essa de Queiroz, Júlio Diniz, Ramalho Ortigão, né, que são literatos portugueses, né? Ah, ingredientes, ele leva couve em tirinhas bem finas, né? Batata, azeite, alho, cebola, água, chouriço, né, que é a linguiça portuguesa, e sal. Então ela é uma espécie de sopa, né, que ela acaba ficando esverdeada justamente por conta da couve. Por isso que é chamado caldo verde. Sopa espessa, né, de batata, que leva esse nome. O leitão da bairrada, né, que existe desde os tempos romanos, né, mas diz-se que essa receita data da década de 20 do século passado, né, de 1920. O porco ele é temperado com gordura, sal, alhos e pimenta, né, no forno. Ele é aquecido, feito nesse forno, né, bairradino, que é um tipo de forno específico, né, dessa região, que ele é aquecido com lenha de vides e eucalipto, e o leitão vai assar lentamente por cerca de 2 horas no espeto, né? Aí a sua qualidade se deve à escolha da raça, né, como bizarra, que é a raça original desse porco e é preferencial desse porco. Na verdade é um porco assado, né, temperado, que fica com essa aparência aqui, bem bonito, né? Os pastéis de Belém, né, levam toda uma lenda e toda uma discussão em cima dos pastéis de Belém, né? Diz que ele surgiu no século XIX, no mosteiro dos Jerônimos, né? Que eles tinham na região de Belém, né? Tinha um local que refinava cana-de-açúcar, né? E como a Revolução Liberal, que ocorreu em 1820, né? Foram encerrados todos os conventos em Portugal, se acabou com os conventos. Então, como existia essa tradição dos conventos fazerem doces e tal, isso acabou se perdendo. Numa tentativa de tentar sobreviver, né, com essas receitas, uma pessoa do mosteiro começou a vender nestas lojas os doces, que foram chamados de pastéis de Belém, que é isso aqui, de Belém, porque era na região de Belém, né? Nessa época, a região de Belém era distante da cidade de Portugal e o percurso era assegurado por barcos a vapor. No entanto, a importância do mosteiro dos Jerônimos e da Torre de Belém atraiu os visitantes, que depressa se habituaram a saborear os deliciosos pastéis originários do mosteiro. A receita vem do mosteiro, mas acabou se tornando popular quando teve essa determinação de se fechar todos os conventos em Portugal. É uma coisa que é pastel de Belém, o nome pastel de Belém foi patenteado, então ele só pode ser utilizado por uma fábrica de pastéis de Belém que existe especificamente em Portugal. A gente vai falar isso aqui no próximo slide. Em 1837 começou-se a fabricar os pastéis de Belém, né, em instalações anexas a essa refinaria de cana-de-açúcar, né, segundo uma receita secreta. Tem todo um mistério. Eles criaram uma lenda em cima do pastel de Belém, né? E esses mestres pasteleiros, eles trabalharam na oficina do segredo. E essa receita disse, né, que se mantém igual até os dias de hoje, né? E o único local que pode vender esse doce com o nome pastel de Belém é esse local aqui, lá na região de Belém, próxima em Lisboa, certo? Em outros locais é feita a mesma receita, ou uma receita muito similar, né? Mesmo a massa folhada, o recheio com creme de gemas e saborizado com casca de laranja, alguma especiaria, mas ele só pode ser chamado de pastel de Belém por esse estabelecimento, porque o nome foi patenteado. Nos outros locais eles são chamados de pastéis de nata, certo? O queijo Serra da Estrela, né? Ele é
o diferencial dele, né? Ele é feito de leite cru, duas ovelhas dessa região da Serra da Estrela e Mondigueira, né? Por essa flor do cardo, que é tipo uma alcachofra, né? E sal. São os ingredientes desse queijo, né? Ele é utilizado para celebrações familiares e tal, e tem a origem denominação de origem protegida, né? É um dos queijos mais representativos de Portugal, esse queijo Serra da Estrela. E a sardinha assada, né? Os portugueses também são bastante conhecidos pelas sardinhas que eles consomem e tal. E reza a lenda, né, que em 1855 as sardinhas desse bar do Setúbal, né, que eram da região de Setúbal, perdão, alcançaram uma menção honrosa numa exposição internacional de Paris. Então, quando você fala, elas ficaram muito famosas, e por isso acabou virando um prato muito solicitado em Portugal, né? E aí é onde vem aquela expressão de puxar a brasa para nossa sardinha, né? Puxar a brasa para sua sardinha e tal. Vem justamente desse ato de assar o peixe, né? E ele é um elemento importante, determinante na confecção desse prato na região de Setúbal. A forma como se coloca o fogo no carvão e se ajeita as sardinhas com as barrigas para dentro, né, para assar no fogo brando e tal, dando a volta na grelha dupla, faz com que esse prato, né, acabe virando um grande exemplo dessa cidade, né? E para melhorar o sabor para melhor saborear a sardinha, né, ela deve ser comida em cima do pão, que pode ser também tostado sobre as brasas, né? Então, esses aqui são os 7 pratos, consideradas as 7 maravilhas de Portugal, né? E é isso, minha gente. A aula de hoje fica por aqui. Espero que a gente aprenda um pouquinho mais. E eu sugiro que vocês também vejam a conversa que nós tivemos com a professora Marília, que morou lá em Portugal. Eu vou tentar deixar o link aqui em algum lugar do vídeo para vocês verem também, tá? Eu recomendo que vocês assistam, ela traz mais pratos e fala também um pouco da experiência dela como brasileira, gastrônoma, que morou 4 anos em Portugal, tá bom? Eu agradeço vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.